E aí, povo de Deus, a paz de Deus, que Deus abençoe a todos vocês grandemente. E vamos para mais um capítulo do livro O Grande Divórcio, capítulo 13. Espero que todos estejam bem, já se inscreve no canal, já deixa curtidinha aí, amém? Compartilha também o vídeo, né? Para que as pessoas também sejam edificadas, assim como eu estou sendo, e creio que você também está sendo. Vamos para o devocional do Charles Spurgeon, talão de cheques do Banco da Fé. Hoje com o título Ele Não Se Lembra Mais. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando conhecemos o Senhor, recebemos perdão dos pecados. Nós o conhecemos como Deus da graça, aquele que perdoa nossas transgressões. Que descoberta alegre é essa! E quão divinamente essa promessa é formulada. O Senhor promete não se lembrar de nossos pecados. Deus pode esquecer? Ele diz que sim. E Ele quer dizer exatamente isso. Ele nos considerará como se nunca tivéssemos pecado. A grande expiação removeu tão eficazmente todo o pecado que, para a mente de Deus, não existe mais pecado algum. Agora o crente está em Cristo Jesus, tão aceito quanto Adão em sua inocência. Sim, mais ainda, pois ele usa a justiça divina e a de Adão era apenas humana. O grande Senhor não se lembrará mais de nossos pecados para puni-los ou para nos amar menos por causa deles. Assim como uma dívida, quando quitada, deixa de ser uma dívida, o Senhor faz completa obliteração da iniquidade de seu povo. Quando estivermos de luto por nossas transgressões e falhas, e esse é nosso dever enquanto vivermos, regozijemo-nos ao mesmo tempo pelo fato de que eles nunca mais serão mencionados contra nós. Isso nos faz odiar o pecado. O perdão gratuito de Deus nos deixa ansiosos para nunca mais entristecê-lo pela desobediência. Deus, quando a gente se arrepende verdadeiramente, se chega até Ele, nossos pecados são apagados da mente dele, entre aspas. Ele não se lembra mais. Ou seja, Ele traz a graça dele até nós para que tenhamos esta permissão em poder ter uma nova vida com Ele, ter um novo começo, para não pecar novamente. A gente começa a detestar e abominar o pecado. Aquele que teme ao Senhor abomina o pecado. O pecado são as obras desta carne. A maioria das coisas que ela deseja é pecado, porque nos afasta de Deus, porque nos tira da santidade. Então, essa palavra linda desse devocional hoje nos mostra que Deus ele nos perdoa. Se você neste momento chegar até Deus e pedir a Ele perdão pelos seus pecados, se arrepender, chorar ali com Ele aos pés de Deus e deixar Ele entrar na sua vida, pode ter certeza que todos os seus pecados, não importa quais foram, serão perdoados. E a graça de Deus, de Jesus Cristo, irá abundar em sua vida e uma nova vida irá nascer em ti. Amém? Vamos para o capítulo 13. Não sei se já tinha presenciado algo mais terrível do que a luta daquele fantasma anão contra a alegria. Ele quase foi vencido. Em algum lugar, incalculáveis eras atrás, devem ter existido nele lampejos de humor e de bom senso. Por um momento, enquanto a senhora o olhava com amor e alegria, o fantasma pôde ver o absurdo do trágico, que era aquele homem grandão, para quem se lembra do capítulo 12. Por alguns instantes, não interpretou de maneira errada o riso dela. Em algum momento da vida, ele também deve ter compreendido que não há duas pessoas que achem uma a outra mais absurdas do que aquelas que se amam. Todavia, a luz que o alcançou, alcançou-o contra a sua vontade. Não era o encontro que havia imaginado. Por isso, não o aceitaria. Mais uma vez, o fantasma agarrou sua corrente de morte e imediatamente o trágico falou: "Como você se atreve a rir na minha cara?" Esbravejou: "Essa é a minha recompensa? Pois bem, ainda bem que você não se preocupa com o meu destino, porque depois poderia se arrepender ao pensar que me enviou de volta para o inferno." "O quê?
Você acha que agora eu ficaria? Muito obrigado. Reconheço perfeitamente quando não sou querido. Indesejado seria a expressão correta, se bem me recordo. Daí em diante, o anão não falou mais. No entanto, a senhora continuou se dirigindo a ele. Querido, ninguém está te enviando de volta. Toda alegria está neste lugar. Tudo nos convida a ficar. À medida que ela falava, porém, o anão ficava ainda menor. Sim, disse o trágico, em condições que seriam oferecidas a um cachorro. Ainda tenho um pouco de respeito próprio e vejo que a minha partida não fará a menor diferença para você. Você não dá a mínima para o fato de eu voltar ao frio e à escuridão, aquelas ruas cheias de solidão. Não, Frank, não, disse a senhora. Não deixe o boneco falar assim. Agora, no entanto, o anão estava tão pequeno que a senhora caiu de joelhos para falar com ele. O trágico recebeu as palavras dela com a mesma avidez de um cão quando pega um osso. Ah, não suporto ouvir isso! Gritou com infeliz triunfo. Foi sempre assim. Você deve ser sempre protegida. Realidades sombrias devem ser mantidas fora da sua vista. Você pode ser feliz sem mim, me esquecendo. Não quer nem ouvir falar dos meus sofrimentos. Está sempre me dizendo não. Não quer que eu lhe diga coisa alguma. Não quer que eu a faça infeliz. Não quer que eu invada o seu pequeno, protegido e egocêntrico céu. E essa é a recompensa. A senhora se abaixou ainda mais para falar com o anão, que agora não passava de um vulto do tamanho de um gatinho, pendurado na ponta da corrente, com os pés fora do chão. Não foi por isso que eu disse não, respondeu ela. Quis dizer, pare de encenação. Isso não é bom, está te matando. Solte essa corrente, ainda há tempo. Encenação? Gritou o trágico. O que você quer dizer? O anão estava agora tão pequeno que eu não conseguia distingui-lo da corrente na qual se agarrava. Por isso, pela primeira vez, não conseguia entender se a senhora se dirigia a ele ou ao trágico. Rápido, disse ela. Ainda há tempo, pare já imediatamente. Parar o quê? De usar a compaixão de outras pessoas de maneira errada. Na Terra, todos já fizemos isso algumas vezes. A compaixão deve ser um estímulo que leva à alegria a ajudar alguém em necessidade. Mas ela pode ser usada de maneira errada, como uma espécie de chantagem. Aqueles que optam pela infelicidade usam a compaixão para manter cativa a alegria. Veja, agora eu sei. Mesmo quando criança, você já agia assim. Em vez de pedir desculpas, ficava de mau humor no sótão, porque sabia que mais cedo ou mais tarde, uma das suas irmãs diria: não suporto imaginá-lo sozinho chorando. Você usava a compaixão delas para chantageá-las e elas cediam no final. Mais tarde, quando nos casamos, não importa. Apenas pare com essa atitude. E isso, exclamou o trágico, é tudo o que você pensa de mim, depois de todos esses anos. Nesse ponto, não sei o que sucedeu ao fantasma. Talvez tivesse subido na corrente como um inseto, talvez a corrente o tivesse de alguma forma absorvido. Não, Frank, não aqui, insistiu a senhora. Ouça a voz da razão. Você acha que a alegria foi criada para viver sempre sob ameaça? Sempre indefesa em relação àqueles que preferem a infelicidade a terem sua vontade contrariada? Seria uma verdadeira desgraça. Agora eu entendo. Você sempre se fez de coitado. E ainda pode continuar nessa condição. O que não pode mais fazer é transmitir a sua infelicidade. Todas as coisas se transformam cada vez mais naquilo em essência já são. Neste lugar, há uma alegria que jamais pode ser abalada. Nossa luz pode engolir a sua escuridão, mas a sua escuridão não pode mais contaminar a nossa luz. Não, não, não. Junte-se a nós. Não vamos ao seu encontro. Será que você realmente achava que o amor e a alegria estariam sempre à mercê de caras feias e suspiros? Não sabia que o amor e a alegria são mais fortes do que os seus opostos? Amor? Como se atreve a usar essa palavra sagrada? Questionou o trágico. No mesmo instante, recolheu a corrente que já há algum tempo balançava inutilmente ao seu lado e de alguma forma desfez-se dela.
Não tenho certeza, mas acho que a engoliu. Pela primeira vez ficou claro que a senhora olhava para o trágico e se dirigia apenas a ele. Onde está o Frank? Perguntou. E quem é o senhor? Nunca o conheci. Talvez seja melhor ir embora. Ou fique, se preferir. Se isso ajudasse, se fosse possível, eu desceria com você até o inferno, mas você não pode trazer o inferno até mim. Você não me ama, respondeu o trágico com uma voz fina, como um som emitido por um morcego. Agora era muito difícil vê-lo. Não posso amar uma mentira, replicou a senhora. Não posso amar algo que não existe? Estou na esfera do amor. Aqui o amor, com letra maiúscula, se refere a Jesus. E dela não sairei. Não houve resposta. O trágico desapareceu. E a senhora viu-se sozinha naquele canto da floresta. Um pássaro marrom passou por ela, saltando e curvando com as patas leves, a relva que eu não conseguia dobrar. Imediatamente a senhora se levantou e começou a se afastar. Os outros espíritos reluzentes foram ao seu encontro para recebê-la, cantando enquanto se aproximavam. A Trindade feliz é o seu lar, nada incomodará a sua alegria. Ela é o pássaro que escapa de todas as redes, o servo selvagem que salta todas as armadilhas, como a galinha para com os pintinhos, ou o escudo no braço do cavaleiro. Assim é o Senhor para a mente dela, na sua lucidez imutável. Monstros não a assustam no escuro, disparos não a amedrontam durante o dia. Mentiras disfarçadas de verdade atacam não em vão. Ela vê através da mentira como se fosse vidro. O germe invisível não lhe causará danos, tampouco o sol incandescente. 1000 não conseguem resolver o problema. 10.000 escolhem a vereda errada, mas ela passa em segurança. Ele envia deuses mortais para que cuidem dela por todo o caminho que deve percorrer. Conduzem-na pela mão em lugares difíceis. Seus pés não escorregarão na escuridão. Pode caminhar entre leões e cascavéis, entre dinossauros e tocas de leoas. Deus enche o seu cálice com a imensidão da vida. Leva para ver o desejo do mundo. Aqui eu inventei essa entonação aqui, toda desafinada, mas eu inventei, tá bom? Então cantaram essa música que é para ela, os espíritos reluzentes. E ainda assim, confessei para meu professor, quando todas as formas e cantos haviam se desvanecido da floresta. Não tenho certeza. Será realmente aceitável que ela não se deixe tocar pelo estado miserável de Frank, mesmo que se trate de uma miséria autoimposta? Você preferiria que ela ainda tivesse o poder de atormentá-la? Em sua vida terrena, Frank fez isso durante muitos anos e muitos anos? Creio que não. Qual o problema, então? Não sei, Senhor. O que algumas pessoas dizem na terra é que a perda, final de uma alma, contesta toda a alegria dos salvos. Mas você vê que não é esse o caso? Sinto que, de certa forma, deveria ser. Soa muito misericordioso, mas veja o que se esconde por trás disso. O que? A exigência dos que não têm amor e dos que se auto-aprisionam de que lhes seja permitido chantagear o universo, de que até que optem pela felicidade nos seus próprios termos, ninguém possa experimentar a alegria, do que a palavra final seja deles,
de que o inferno tenha poder de veto sobre o céu? Não sei o que eu quero, Senhor. Filho, filho, deve ser uma coisa ou outra. Ou chegará o dia em que a alegria prevalecerá e todos os criadores das desgraças já não poderão mais corrompê-la. Ou para todos sempre os criadores de desgraças poderão arruinar a felicidade que existe nos outros e que rejeitam para si mesmos. Sei que sou grandioso dizer que não aceitará qualquer salvação que deixe uma criatura sequer do lado de fora nas trevas. Mas cuidado com esse sofisma. Desse jeito fará do cão na manjedoura o tirano do universo. Só que alguém ousaria alegar, é horrível dizer isso, que a compaixão deve morrer? Você deve distinguir uma coisa da outra. A ação da compaixão viverá para sempre. O sentimento da compaixão não. O sentimento da compaixão, aquele do qual somos vítimas, a dor que leva pessoas a entregarem o que não deve ser entregue, a bajularem quando deveriam dizer a verdade. A compaixão que roubou muitas mulheres de sua virgindade e furtou muitos governantes de sua honestidade. Esse sentimento morrerá. Como arma foi usado por homens perversos contra os bons, então será destruído. E quanto ao outro tipo, a ação da compaixão é uma arma do lado oposto. Viaja mais rapidamente do que a luz, do lugar mais alto para o mais baixo, a fim de trazer cura e alegria, custe o que custar. Transforma as trevas em luz e o mal em bem. Mas não imporá ao bem pelas lágrimas astutas do inferno a tirania do mal. Toda doença que se submeter à cura será curada, mas não chamaremos o azul de amarelo para agradar aos que insistem em sofrer de icterícia, nem transformaremos em lixo o jardim do mundo só porque alguns não conseguem suportar o perfume das rosas. O Senhor diz que a ação da compaixão desceria até as maiores profundezas. Mas ela não desceu com Frank para o inferno, nem sequer o acompanhou até o ônibus. Até onde você gostaria que ela o tivesse acompanhado? Ora, até o lugar de onde todos viemos naquele ônibus. O grande abismo, para além da beira do penhasco, lá longe. Não podemos vê-lo daqui, mas o Senhor deve conhecer o lugar a que me refiro. Meu professor deu um sorriso curioso. Olhe, disse ele e a seguir se pôs de joelhos com as palmas das mãos no chão. Fiz o mesmo. Como doeram meus joelhos. E logo vi que ele havia arrancado uma folha de grama. Usando sua extremidade fina como um ponteiro, me fez ver, depois de olhar atentamente, uma fenda no solo, tão pequena que eu não seria capaz de identificá-la sem que ele a mostrasse. Não posso afirmar com precisão, continuou, que você veio desta fenda. No entanto, se veio por outra, sem dúvida, não foi por uma maior do que essa abertura. Mas, hesitei com uma sensação de perplexidade que beirava o terror. Vi um abismo infinito e penhascos se elevavam cada vez mais. Em seguida, vi este lugar no topo dos penhascos. Sim, mas a viagem não foi uma mera locomoção. Aquele ônibus e todos dentro dele aumentaram de tamanho. Quer dizer que o inferno, toda aquela cidade vazia e infinita, está contido em uma fenda pequena como esta? Sim, o inferno é menor do que uma pedrinha do seu mundo terreno, mas ainda menor do que um átomo deste mundo, o mundo real. Repare naquela borboleta. Se ela engolisse o inferno inteiro, ele não seria grande o suficiente para lhe fazer mal nenhum. Nem sequer teria algum sabor. Parece grande o suficiente quando estamos dentro dele, Senhor. Sim, mas mesmo todos os incômodos do inferno, toda a solidão, a raiva, o ódio e a inveja, não teriam peso algum se reunidos em uma única experiência e colocados na balança, fossem comparados com o momento mais irrisório de alegria sentido pelo menor habitante do céu. Ao contrário do bem que prevalece da bondade, o mal não consegue ter sucesso nem sequer na maldade. Se toda a miséria do inferno entrasse na consciência do pequeno pássaro amarelo que se encontra ali naquele galho, seria engolida sem deixar vestígios, como se uma gota de tinta caísse naquele grande oceano, perante o qual o Pacífico terrestre não passa de uma molécula. Entendo, reconheci finalmente. A senhora não caberia no inferno. Meu professor assentiu com a cabeça.
Não há espaço para ela, concluiu. O inferno não conseguiria abrir a boca o suficiente para a senhora entrar. E ela não poderia diminuir de tamanho como a Alice, no País das Maravilhas? Não conseguiria ficar pequena o suficiente. Uma alma condenada não é, afinal, quase nada. É algo encolhido, trancado em si mesmo. O bem bate nos condenados incessantemente, como as ondas sonoras batem nos ouvidos dos surdos, embora eles não consigam recebê-lo. Seus punhos e dentes estão cerrados, seus olhos bem fechados. De início, eles não desejam abrir as mãos para receber dádivas, nem a boca para ser alimentados, nem olhos para ver. No final, já não conseguem mais. Então ninguém pode alcançá-los. Somente o maior de todos pode se tornar pequeno, o suficiente para entrar no inferno, pois quanto mais elevada for uma coisa, mais baixo será capaz de descer. Um homem pode se compadecer de um cavalo, mas um cavalo não pode se compadecer de um rato. Apenas um desceu no inferno. E ele descerá novamente? Não faz muito tempo que ele fez isso. O tempo não funciona da mesma maneira quando deixamos a Terra. Todos os momentos que foram ou hão de ser já estavam ou ainda estão presentes no momento da descida dele. Não há espírito preso o qual ele não tenha pregado. E alguns o escutam? Sim. Em seus próprios livros, eu disse, o Senhor era um universalista, certo? Falava como se todos os homens fossem ser salvos. E o apóstolo Paulo também. Não podemos saber nada sobre o fim de todas as coisas ou nada exprimível nesses termos. Pode ser, como o Senhor disse a Juliana, que tudo acabe bem. E talvez tudo fique bem da maneira como entendemos, mas não é bom falar dessas questões, jovem. Por serem terríveis demais, Senhor? Não, não. Porque todas as respostas são enganosas. Se você colocar a questão na perspectiva do tempo e perguntar sobre as possibilidades, a resposta é certa. Os caminhos estão à sua frente. Nenhum deles está fechado. Qualquer um pode escolher a morte eterna e aqueles que fizerem essa escolha a terão. Mas se você pular para a eternidade e se tentar ver como será o estado final de todas as coisas, pois é isso que deseja saber, quando não existirem mais possibilidades, mas apenas a realidade, então estará à procura de respostas que os mortais não podem ouvir. O tempo é a própria lente através do qual você vê coisas pequenas e nítidas como as que são vistas pelo lado errado de um telescópio. Algo que de outra forma seria grande demais, a saber, a liberdade. O dom por meio do qual você mais se assemelha ao Criador e participa da realidade eterna. No entanto, você é capaz de vê-la somente através das lentes do tempo em uma imagem pequena e nítida, já que o telescópio está invertido. É a imagem de uma sequência de momentos nos quais você faz escolhas que poderiam ter sido diferentes. Nem a sucessão temporal, nem o fantasma do que poderia ter sido a sua escolha, mas não foi e constituem por si só a liberdade. Servem apenas de lente. A imagem é um símbolo, porém mais verdadeiro do que qualquer teorema filosófico, ou talvez mais real do que qualquer visão mística que reivindique acompanhá-la, pois cada tentativa de contemplar os contornos da eternidade, exceto pelas lentes do tempo, destrói o seu conhecimento da liberdade. Veja a doutrina da predestinação, que mostra verdadeiramente que a realidade eterna não aguarda um futuro para se tornar real, mas o faz à custa da remoção da liberdade, a verdade mais profunda das duas. O universalismo não faria a mesma coisa? Você não pode conhecer a realidade eterna a partir de uma definição. O próprio tempo e todas as ações e acontecimentos que o preenchem são a definição e devem ser vividos. O Senhor disse que somos deuses, pequenos deuses. Por quanto tempo você suportaria contemplar, sem as lentes do tempo, a grandiosidade da sua própria alma e a realidade eterna da sua escolha? Assim terminamos o capítulo 13. Interessante esse capítulo, né? Notas de rodapé. O autor ele faz uma paráfrase de Salmo 91. Neste capítulo ele fez uma paráfrase. Neste capítulo ele fez uma referência à fábula O Cão na Manjedoura. Nela o fazendeiro enxota o cão que deitado na manjedoura não come o feno e impede que os bois o comam. Também aprendi sobre essa forma de viagem com cientificação
ele coloca aqui no rodapé. Outra coisa que ele usou, o personagem de Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas. Usou uma referência de 1 Pedro 3,19. Juliana de Norwich, eu acho que é assim que fala, que nasceu em 1342, morreu em 1416. Ela foi uma religiosa inglesa conhecida por experiências de cunho místico. Ele citou a tal Juliana aqui neste capítulo. Também teve referência de Salmo 82, verso 6 e João 10, 34. Assim finalizamos o capítulo 13 e o livro está quase acabando, hein? Estamos quase acabando a leitura deste livro. E já de antemão, a próxima leitura que iremos fazer do próximo livro é O Diabo e o Seu Aprendiz, também desse autor, C.S. Lewis. E é muito interessante esse outro livro, viu? Muito interessante. Vocês vão gostar. Vamos orar? Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Deus e Pai Celestial, Todo-Poderoso Deus, grandioso, eterno, sublime, Deus forte, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, Criador de todas essas coisas, de todo este universo, que sabe o início e o fim do universo, que sabe o que há nas profundezas do oceano, na qual o ser humano ainda não descobriu. Senhor Deus, o Senhor sabe quantos grãos de areia tem, Senhor Deus, quantos fios de cabelos nós temos. Pai eterno, nós te damos graças por este momento que participamos dessa leitura, por mais um vídeo que o Senhor nos concedeu fazer. Deus, obrigado pelo teu perdão e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. O que seria de nós sem o Senhor? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que vive e reina eternamente. Pai, eu peço ao Senhor para que entre em cada lar e em cada vida, para que haja ali, Pai, a paz do Senhor, o amor do Senhor, e que as famílias estejam mais unidas, mais conectadas com o Senhor, e assim sendo, elas vivam num propósito espiritual e divino de uma família debaixo da graça do Senhor. Derrama o teu poder e a tua graça, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida que me assiste, e nós te adoramos, te bendizemos e te rendemos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por me acompanhar. Sabem que minha voz está um pouquinho estranha, não sei porquê. De um dia para cá ela ficou meio assim. Até para cantar agora tá meio complicado. Então nem sei, vamos ver, né? Deus sabe todas as coisas. Tudo daremos graças ao Senhor, porque Ele nos concede a vida, o fôlego de vida. Ele é lindo, é maravilhoso, Ele é tremendo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso Deus. Amém.